Eu vou demonstrar como gerar a matriz espacial, matriz de autocorrelação e correlação cruzada entre as variáveis, né? E também como utilizar a técnica da matriz de autocorrelação, correlação cruzada para a seleção de variáveis para geração de zona de manejo. Então, no HDataBox Map, nós temos um link aqui que são as análises espaciais, né? Então as operações que nós podemos realizar em áreas, né? E nós temos aqui a possibilidade de gerar a Spatial Matrix. Então, abrindo o link, a matriz espacial, então para gerar ela é bem simples, basta selecionar as variáveis de interesse. Então, selecionando algumas aqui, escolher a quantidade de permutações para o teste de significância e mandar executar. Então, aguardamos um pouquinho e a matriz é gerada. Então, temos aqui o resultado. Tá? Então, as correlações cruzadas aqui, né, entre as variáveis e a autocorrelação na diagonal principal. Então, esse é o resultado da matriz espacial. Usando essa técnica, a técnica que envolve a matriz espacial, nós temos a possibilidade de fazer a seleção de variáveis. Então, um link aqui, ó, seleção de variáveis. Nós temos duas fases que envolvem esse módulo. Uma é a configuração do processo e a outra é chamar o resultado. Então, aqui na configuração, escolho o método. Então, a princípio, nós temos a possibilidade de fazer com PCA, né? E com multispat PCA e utilizando a matriz espacial. Então, eu vou selecionar aqui a matriz espacial. Próximo passo, selecionar quais são as variáveis de interesse, né, para gerar a matriz. Então, selecionei essas variáveis, né? Aqui, se eu quiser modificar a quantidade de permutações para o teste de significância, tem essa possibilidade, né? Então, não vou modificar e vou mandar executar. Então, aguardando um pouquinho, pronto, já temos o resultado da seleção de variáveis. Nessa tela de resultado, já demonstrou que a altitude é a layer selecionada para gerar zona de manejo. Então, essas aqui são as variáveis finais. Nesse caso, nessa análise, só apresentou uma, né? O usuário ele deve, na verdade, para ter esse resultado aqui, selecionar a layer da produtividade. Então, já tem uma automatização nesse módulo para selecionar pelo nome da layer aquelas que possivelmente sejam produtividade. Então, se tiver aqui yield no nome, se tiver soja, milho, se tiver prod, a palavra prod, né? Esse trecho prod na palavra, então ele já detecta com a possível layer da produtividade. Se não for a correta, então o usuário tem a possibilidade de modificar aqui. Então aqui ele já detectou automaticamente, e aqui nós temos o nível de significância que é utilizado para a linha de corte, né, das variáveis. Tá? Então, pelo p-valor da estatística de correlação cruzada, que foi retornada, né, da análise. Então aqui por padrão fica 5%. Então, utilizando esse nível de significância, seleciono a altitude. Tá? Eu tenho a possibilidade de verificar os detalhes dessa análise, ver o que ocorreu em cada fase. Né? Então, se abrir aqui os details, tá? Os detalhes, eu tenho aqui o primeiro passo, que é a seleção das variáveis autocorrelacionadas. Então, nesse passo aqui, foram selecionadas as variáveis argila, silt, areia, altitude. Nós temos aqui o valor da estatística de autocorrelação e a significância do teste, né? Então, todos foram menores do que 0,05%. O segundo passo é selecionar, dentre essas variáveis autocorrelacionadas, selecionar aquelas que possuem correlação cruzada com a variável, né? Então, com a variável que foi selecionada aqui em cima. Tá? Então, argila, silt e altitude tem correlação cruzada com a produtividade. Está o valor da estatística da correlação cruzada dessas variáveis com a produtividade, ordenadas da menor para a maior em valor absoluto.
né, e a significância do teste. E por último, dentre essas variáveis correlacionadas com a produtividade, tá, então elas ordenadas da menor para a maior, em valor absoluto, são verificadas aqui os pares, né? Então, argila com silt, tá, verifica se elas têm correlação cruzada. Se for positiva, se for verdadeira, né, nós eliminamos aquela que tem menor correlação cruzada com a produtividade. Então, nesse caso, no primeiro passo, eliminar a argila. A segunda análise é feita a verificação das variáveis silt e altitude, se elas têm correlação cruzada, né, se elas são significativas. E então, se for verdadeira, elimina-se a de menor correlação cruzada com a produtividade. Então, no segundo passo foi eliminar a silt, restando apenas a altitude. Então, aqui no terceiro passo, né, eliminar as variáveis redundantes, sobrou a altitude. Então, essa altitude é que é apresentada aqui como variável final para gerar a zona de manejo. Então, um módulo bem simples, o usuário não precisa fazer muita interação, tá, para ter o resultado das variáveis. Mas ele pode modificar aqui, por exemplo, o nível de significância, né? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, dar uma modificada no nível de significância. Vou aumentar um pouco, ver se aparece, se entra mais alguma variável aqui nesse primeiro passo. Então, vou aumentando, 6% não, 7%, 8%, 9%. Opa, apareceu o índice de cone de 0 a 20 aqui. Então, como variável autocorrelacionada, mas no passo seguinte aqui, ela não é correlacionada com a produtividade. Então, já foi eliminada, tá, nesse segundo passo. E assim eu posso... Tá, então, vamos aumentando aqui, ó, conforme aumenta, apareceram outras variáveis ali, né? Então, eu posso deixar mais restritivo, né? Colocar, então, até o menor índice aqui de 0,01. Tá? Então, nesse caso, com esse nível de significância, nenhuma variável foi selecionada. Então, aqui apareceram as variáveis autocorrelacionadas, né? Então, com p-valor 0, mas no segundo passo aqui elas já foram descartadas. Então, nenhuma variável foi selecionada com esse nível de significância.